Alô a todos os membros do canal, a UPA Enfermagem. O assunto que vamos abordar hoje é sobre a glipizida, que é um antidiabético e também uma sulfonilureia. Nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre esse medicamento: a apresentação, nome comercial, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, interações medicamentosas, reações adversas e vamos abordar também os principais cuidados de enfermagem. Você que está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido a você, inscreva-se. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. E fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre a glipizida. O nome comercial da glipizida. Como todo medicamento tem nome comercial e nome genérico, vou citar para vocês o principal nome comercial da glipizida, como no caso, Minidiab. Esse é o principal nome comercial da glipizida. A apresentação da glipizida. Esse medicamento vem na forma de comprimido de 5 mg. Essa é a principal forma de apresentação da glipizida. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da glipizida. Esse medicamento diminui a glicemia, estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas e também aumenta a sensibilidade à insulina. Pode também diminuir a produção de glicose hepática. Esse é o principal mecanismo de ação da glipizida. Os efeitos terapêuticos da glipizida. Esse medicamento causa a diminuição da glicemia em pacientes diabéticos. A farmacocinética da glipizida. Esse medicamento é usado por via oral, sendo que o início da ação desse medicamento após sua administração vai acontecer de 15 minutos a 30 minutos, sendo que a sua concentração plasmática máxima vai acontecer de 1 hora a 2 horas, sendo que a duração do efeito desse medicamento após sua administração vai acontecer em aproximadamente 24 horas. E o meia-vida desse medicamento vai acontecer de 2 horas a 2 horas e meia. Essa é a principal farmacocinética da glipizida. A indicação em postologia da glipizida. Esse medicamento está indicado para o controle da glicemia em paciente diabético não insulino dependente, nesse caso diabetes tipo 2, que não responde principalmente adequadamente a outras terapias, como no caso dieta alimentar, exercício físico e também redução de peso. Essa é a principal indicação da glipizida. As contraindicações da glipizida. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade a essa droga, está contraindicado também para pacientes que têm possibilidade de reatividade cruzada com sulfonamidas, pacientes que apresentam coma diabético e cetoacidose, pacientes que têm disfunção hepática e renal, pacientes que apresentam também disfunção da tireoide e também endócrina grave, paciente que está apresentando infecção sem controle, principalmente também aquele paciente que apresenta queimaduras graves e também trauma. Outra contraindicação desse medicamento é para paciente diabético insulino dependente tipo 2. As contraindicações da glipizida. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade, paciente que tem possibilidade de reatividade cruzada com sulfonamidas, paciente que está em coma diabético e apresenta cetoacidose, paciente que tem disfunção hepática e renal, paciente que apresenta também disfunção tireoide e também endócrina grave. Além disso, esse medicamento está contraindicado para paciente que tem infecção sem controle, queimadura grave e trauma, e também esse medicamento está contraindicado para pacientes que são diabetes insulino dependente, nesse caso, diabetes tipo 1. Além disso, esse medicamento tem que ser usado cuidadosamente nos seguintes casos: o paciente que tem doença cardiovascular, o paciente que tem doença hepática e renal grave, infecção, tensão, mudança de dieta, o paciente que tem disfunção tireoide. Além disso, use cuidadosamente nos casos de desnutrição, febre alta, vômito prolongado e paciente geriátrico. No caso de gestação e lactação, a segurança ainda não está bem estabelecida. Essas são as principais contraindicações da glipizida. As reações adversas da glipizida. A nível dermatológico, esse paciente pode vir a apresentar fotossensibilidade, RACE, e a nível endócrino, esse paciente pode ter hipoglicemia. E a nível gastrointestinal, esse paciente pode vir a apresentar constipação, cólica, diarreia, azia, náusea e vômito. E a nível hematológico, esse paciente pode ter anemia plástica, agranulocitose, leucopenia, pancitopenia e também trombocitopenia. E a nível hepático, esse paciente pode ter hepatite medicamentosa.
E a nível hidroeletrolítico, esse paciente pode vir a apresentar hiponatremia. A nível metabólico, esse paciente pode ter aumento do apetite. E a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a experimentar tontura, sonolência, cefaleia e também fraqueza. Essas são as principais reações adversas da glipizida. As interações medicamentosas da glipizida. Esse medicamento, quando interage com ácido nicotínico, contraceptivos orais, diuréticos, estrogênio, fenitoína, fenotiazidas, glicocorticoide, isoniazidas, preparações tireoidianas e também simpático-mimética, pode vir a ocorrer possível diminuição da sua eficácia. No caso da interação com anti-inflamatório não esteroide, álcool, androgênio, clofebrato, clorafenicol, guanetidina, inibidores também da MAO, salicilatos, sulfonamida e varfarina, pode vir a ocorrer possível maior risco de hipoglicemia. No caso da interação com álcool, pode vir a ocorrer possível reação do tipo de disulfiram. No caso da interação com bloqueadores beta-adrenérgicos, pode ocorrer possível alteração da resposta aos hipoglicemiantes orais. Os cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com glipizida? O primeiro cuidado, instrua o paciente a tomar a medicação exatamente conforme recomendado, todos os dias, sempre no mesmo horário, e não interromper assim esse tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que alcance a melhora. Se a primeira dose for esquecida, ela deverá ser administrada tão logo que possível, exceto quando no mesmo horário da próxima dose. Além disso, oriente e informe ao paciente o objetivo da medicação para facilitar tanto a compreensão do seu diagnóstico como sua colaboração no tratamento. A medicação ajuda a controlar a hiperglicemia e seus sintomas, mas não cura o diabetes, que requer tratamento todo dia e por toda a vida. Informe também ao paciente que a medicação não deve ser usada durante a gestação e lactação. No caso de gravidez confirmada suspeita, ou ainda, se essa paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado. No caso, a insulina é o método recomendado para o controle de diabetes durante a gravidez. Recomende também ao paciente o emprego de métodos contraceptivos seguros e adequados, exceto contraceptivos orais, principalmente durante a terapia. Além disso, a paciente também deverá informar o médico o uso de contraceptivos orais. Informe e oriente ao paciente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso dessa medicação. Diante da ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aumento de peso incomum, edema nos tornozelos, sonolência, dispneia, cãibra muscular, fraqueza, inflamação de garganta, rash, sangramento e hematoma incomum, como também aquelas incomuns intoleráveis, o médico deverá ser comunicado nesse caso. Instrua e oriente ao cliente sobre a sua doença, a importância de seguir o regime terapêutico e alimentar recomendado, principalmente as medidas de prevenção de infecção, os sinais e sintomas de hiperglicemia, como no caso o paciente pode vir a apresentar sede severa, boca seca, pele seca, diurese frequente, e no caso de hipoglicemia o paciente pode vir a apresentar fome intensa, sudorese, tremor, agitação, irritabilidade, cefaleia, distúrbio do sono, depressão do humor e também distúrbio neurológico transitório, principalmente alteração na fala ou da visão e também sensação de paralisia. A medicação não substitui as restrições alimentares e todos os alimentos recomendados devem ser ingeridos para prevenir a hipoglicemia. Recomende ao paciente, quando possível, o acompanhamento de um nutricionista, como também perda de peso, prática regular de exercício, uma boa higiene pessoal, uso de sapatos confortáveis para não machucar os pés e que evite o consumo de álcool também. Na presença de hipoglicemia, recomende ao paciente que tome um copo de suco de laranja ou 2 a 3 colheres de chá de açúcar ou mel. Instrua o paciente sobre a técnica correta de automonitoração da glicemia. Durante o período de estresse, tensão e enfermidade, os testes deverão ser rigorosamente controlados e, diante de qualquer alteração significativa, o médico deverá ser comunicado. Além disso, é mandatória a realização periódica, principalmente de testes da função hepática. São testes laboratoriais, como no caso TGO-TGP. No caso de pacientes estáveis em regime diabético, mais expostos a tensão, febre, trauma, infecção e cirurgia, podem requerer a administração de insulina. Recomende também ao paciente
o uso de protetores solares e de roupas mais adequadas para evitar reações de fotossensibilidade durante a terapia. Como esse medicamento pode causar tontura e sonolência, recomende que o paciente evite dirigir e realize outras atividades que requeram estado de alerta, até que a resposta à medicação seja bem conhecida. Oriente e recomende ao paciente que evite o consumo de álcool e o uso concomitante de ácido acetil salicílico, como também de qualquer outra droga ou medicação sem o conhecimento do médico. O consumo de álcool pode causar reações de disulfiram, como no caso o paciente pode vir a apresentar cólicas abdominais, náusea, rubor, cefaleia e também hipoglicemia. Além disso, oriente e enfatize para o paciente a importância da realização periódica dos exames de acompanhamento para avaliar a efetividade do tratamento e monitorar os efeitos colaterais dessa droga. Muita atenção! Antes da administração desse medicamento, avalie reações de hipersensibilidade às sulfonamidas. Além disso, durante a terapia, avalie sinais e sintomas de hipoglicemia, como no caso, sudorese, fome, fraqueza, tontura, tremor, taquicardia e ansiedade. Além disso, monitore periodicamente duas situações. A primeira, os níveis de glicose no sangue e a hemoglobina para avaliar a efetividade do tratamento. A segunda situação, você tem que avaliar e monitorar também a função hematológica e diante da diminuição da contagem de glóbulos, comunique principalmente o médico. Os exames laboratoriais que podem causar aumento são TGO, LDH e creatinina sérica. No caso de superdosagem e toxicidade, o paciente pode vir a apresentar sintomas de hipoglicemia. No caso, o tratamento que o paciente tem que receber, que tem uma hipoglicemia moderada, tem que ser administrado glicose por via oral. No caso, se o paciente apresentar uma hipoglicemia severa, tem que ser administrado glicose hipertônica 5% por via intravenosa. Quando administrar esse medicamento por via oral, essa medicação deve ser administrada uma vez por dia, preferencialmente pela manhã, 30 minutos antes da refeição, ou divididas em duas doses. A maior parte das sulfonilureias deve ser administrada com alimentos para assegurar um melhor controle diabético e minimizar assim a irritação gástrica. Não administre após a última refeição do dia. Os comprimidos podem ser macerados e administrados com líquido, se o paciente tiver dificuldade para engoli-lo. Se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.